Olá, meu nome é Cristiane, para quem não lembra de mim. Eu estive com vocês na primeira aula do curso, falando sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e hoje eu quero falar sobre outro tema que eu gosto muito, que é a educação nutricional. Na verdade, hoje eu vou falar sobre o papel dos cozinheiros, o papel de vocês como educadores nutricionais. Então, o objetivo dessa aula é levar uma reflexão sobre esse tema, que eu vejo que há uma dificuldade para ser colocado em prática. E eu considero, e toda a nossa equipe considera os cozinheiros como peças fundamentais na educação nutricional. Bom, então lá na aula do PNAE eu não aprofundei sobre a questão da educação nutricional porque eu sabia que nós conversaríamos sobre isso, Então, um dos objetivos do PNAE também é em relação à educação nutricional, por meio da alimentação saudável, Hoje eu quero falar especialmente do papel do cozinheiro. Então vamos lá, eu tenho algumas perguntinhas para vocês, para reflexão. Se vocês puderem pegar uma folha de papel, uma caneta, um lápis, deixarem aí do ladinho, vai ser bem bacana, porque vocês podem anotar para não esquecerem o que vocês refletiram, tá? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. É difícil fazer educação nutricional sendo cozinheiro? O que vocês acham? Segunda, quais são essas dificuldades? O que vocês enxergam como empecilhos na cozinha, no refeitório, para a educação nutricional? Terceiro, você cozinheiro se vê como educador nutricional? Quarto, como podemos fazer isso na prática? Como que a educação nutricional pode ser feita? Bom, então guarda aí, nós vamos voltar nisso. Bom, primeiro eu gostaria de discutir um pouquinho a questão do ambiente escolar. O ambiente escolar é muito rico, é um ambiente que traz várias possibilidades de aprendizagem. E isso inclui também a educação nutricional. Então a educação nutricional, ela pode ser feita tanto na sala de aula como em qualquer outro espaço da escola. Isso é muito interessante, Não precisa, não deve ser feita só por nutricionista. A educação nutricional não é atribuição específica do nutricionista. Então pode e deve ser feito por professor, pelos cozinheiros, por todos os atores da escola, os atores sociais que nós falamos. Quem são? Todas as pessoas que estão dentro da escola. E muitas vezes os pais entram como atores sociais também, eles também têm esse papel de interação e de fazer a educação nutricional e de entrar nessas atividades, entrarem nessas atividades de educação nutricional. Então vamos lá. A educação nutricional não se restringe às ações somente, mas as ações também são importantes. O ideal seria que a educação nutricional fosse feita continuamente, Então, em todo o tempo, a alimentação saudável, equilibrada, ser falada, ser motivada, Não só com ações específicas que parecem jogos, que parecem atividades. Então, quando a gente está lá falando com o aluno, a gente está fazendo educação nutricional também. E isso é preciso deixar claro, Então, não precisa de muita coisa para ser feita educação nutricional. Bom, a fase que nós temos nas nossas escolas municipais é uma fase muito boa, A infância. Então, a criança ela está em amplo aprendizado, em todo o tempo. E ela aprende muito pelo que ela vê, pelo que ela escuta, mas principalmente pelo que ela vê, Então, é uma maneira de motivar a alimentação saudável e equilibrada, ela ter esse exemplo, tanto dos professores quanto dos cozinheiros, A gente está falando o tempo todo ali que é importante experimentar, que é importante mexer no alimento, Essa interação com o alimento é importante, Então, muito da forma como o alimento é apresentado contribui ou não num hábito alimentar futuro, Então, vamos lá. Então, nós já falamos que a infância
é uma fase excelente para esse aprendizado todo. Inclusive vai refletir, né, futuramente, com certeza, né? Segundo, nós temos no ambiente escolar um ambiente muito rico, um espaço muito rico para a educação nutricional. Terceiro, todos os atores sociais são responsáveis e devem fazer educação nutricional sempre que possível. E quarto, vamos lá nas perguntinhas, né? Vamos pensar aqui. É difícil? O que vocês acham, né? Eu vou falar um pouquinho do que eu observei nas escolas e como a gente poderia mudar ou fazer diferente em alguns pontos específicos. Bom, eu já tive muito relato que é difícil fazer educação nutricional pela falta de tempo, né? Mas isso considerando o quê? Educação nutricional como ações específicas, né? Ou pela falta de apoio de outros colegas, dos professores, da direção, né? Então, assim, é difícil. Mas lembre-se, educação nutricional não se faz somente com ações específicas. Se faz continuamente, se faz diariamente, né? Então, quando a criança chega até você e fala, tia, não gosto de arroz com carne e mandioca, não gosto, tia, não quero. E você fala pro aluno, não, mas experimenta, talvez você goste, você já comeu desse jeito, olha como tá bonito. Quando você fala isso, é uma forma de estimular, uma forma de motivar esse aluno a experimentar e quem sabe gostar. Uma outra coisa muito importante que nós observamos nas escolas é que muitos alimentos as crianças não têm acesso em casa e tem na escola. Então ali é o momento deles experimentarem, né? Principalmente em relação a frutas, verduras, legumes, né? O que a gente observa, por exemplo, em relação ao caqui? Muitas crianças não gostam, por quê? Alguns acham melequento, outros acham muito parecido com tomate. Então, o caqui não apetece, mas não faz parte do hábito alimentar em casa, né? Não está acostumado, o aluno não está acostumado muitas vezes com esse caqui, né? Então, na escola, vendo os outros amiguinhos comendo, experimentando, vendo que foi servido de uma maneira diferente, uma maneira que chama a atenção, vendo todos comendo, pode ser que desperte a curiosidade desse aluno para experimentar também. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, é difícil? É difícil. Mas difícil principalmente pensando como ação e não como uma atividade contínua, né? Quais são essas dificuldades? Então, eu já falei, na verdade, né? Então, pode ser que vocês tenham colocado coisas diferentes e nós gostaríamos muito de saber um pouquinho disso. Então, mandem depois para nós comentários. Quais são as dificuldades? O que vocês têm observado? A gente gosta muito de saber a experiência de vocês, principalmente porque a experiência de vocês, as demandas que vocês trazem, acabam proporcionando geração de outros temas para nós abordarmos, tá? Então vamos lá. Então, como eu falei, dificuldade muitas vezes, falta de tempo, falta de apoio, às vezes o serviço é pesado, nós sabemos, né? Então isso dificulta sim. Mas vamos ver aí então o lado bom, né? Se nós temos dificuldades, nós também temos possibilidades. E quais são essas possibilidades? Né? Se você serve, é uma possibilidade você conversar com o aluno, né? Se é balcão, onde o aluno se serve, os cozinheiros vira e mexe podem ir ali, podem dar uma conversada, podem estimular? Sim, também da mesma forma. Então são possibilidades, né? Uma vez eu fui numa escola e eu presenciei uma cena assim que me deixou muito triste em relação à educação nutricional e a tantas possibilidades que nós enxergamos no ambiente, né? Naquele dia era ovo mexido com espinafre, eu não me lembro se era espinafre ou couve, eu acho que era espinafre. E
nem sempre é uma aparência que as crianças estão acostumadas ou que apetece, né? Mas elas fizeram a fila, as cozinheiras que estavam servindo, e a professora dessa sala veio, olhou, falou, ovo com espinafre, ai, eu odeio, não quero. O que vocês acham que aconteceu? Quase nenhuma dessas crianças quis experimentar também. Então isso é a prova que uma simples frase faz um impacto enorme para a criança. Imaginem, o professor é o ídolo, muitas vezes, dessas crianças, desses alunos, não é? Então, o professor falar que é ruim, o professor falar que de jeito nenhum vai experimentar, a criança também não quer, né? Então, da mesma forma, o cozinheiro, eu fico muito feliz quando eu vejo nas escolas a interação que os cozinheiros têm com algumas crianças, sabe? De saberem nomes, saberem realmente quem é aquela criança, o que gosta, o que não gosta. Isso é maravilhoso, é uma oportunidade ímpar de você falar com aquela criança, falar, experimenta, a tia fez com tanto amor para vocês, experimenta. Se você não gostar, tudo bem, mas pelo menos experimenta, né? Então assim, a gente já tem vários estudos que mostram que o experimentar é muito importante e a gente não deve ser vencido na primeira vez, né? Pra gente falar que não gosta realmente de alguma coisa, a gente precisa experimentar várias vezes, em diversas formas de preparo, né? Então, pensem comigo, a cenoura ralada não tem o mesmo sabor da cenoura cozida e nem da cenoura cortada fininha, né? Então, o sabor muda de alimento para alimento, dependendo do corte, dependendo de como ele é feito. Bom, então vamos lá, voltando aqui. Essa é uma pergunta crucial. Então, olhando bem para você, eu quero que você me responda. Você se vê como um educador nutricional? Se a resposta foi sim, ótimo. Então, você realmente é um educador nutricional. E se a resposta for não, eu espero que essa pequena aula possa mudar a sua forma de se enxergar dentro do ambiente escolar. Porque você é sim um educador nutricional, né? Então, você tem infinitas possibilidades nas suas mãos de mostrar o que é bom e mostrar o que é ruim para essas crianças, sempre motivando, né? Então vamos lá, então você é sim um educador nutricional e eu digo mais, um dos mais importantes no ambiente escolar. E como fazer isso na prática, né? Nossa, mas é difícil. Então eu já falei que a questão da motivação, do falar, do mostrar é muito importante, né? Mas vamos pensar assim, o que poderia ser feito na prática? Nós comemos com os olhos, não é verdade? Então, toda vez que a gente vê aquela comida bonita, cheirosa, né, mas principalmente bonita, dá vontade de comer, né? Então, que tal deixar, sabe aquele prato pedagógico que a gente já falou tanto, né? Esse prato pedagógico pode ser feito lá na hora do lanche também, na hora da refeição. O que vocês acham? Né? Então, tanto quando as cozinheiras e os cozinheiros servem a refeição, quanto no balcão pode ser montado um prato, né? Um prato equilibrado, com com as preparações separadas, que isso é muito importante também, né? Porque tudo misturado, meio gororoba, não dá vontade de comer realmente. Então, que tal deixar aquele pratinho com arroz, com feijão, com a carne que tiver, com o vegetal que tiver, mas deixar bem montadinho em porções dentro do esperado ali, do adequado, do que você tem, deixar montadinho para as crianças verem. Essa é uma forma de motivação, né? Coloca um plástico, coloca alguma coisa protegendo isso, mas deixa lá no início do balcão para eles verem, né? Deixa lá no balcão onde você vai servir da panela mesmo, mas deixa montadinho, olha, isso é o que nós temos hoje, né? Eu acho que é bem interessante isso. O prato pedagógico, ele é realmente para aprendizagem, né? Quando a gente fala em nutrição equilibrada, saudável, a gente está falando de prato colorido, diversificado, né? Dentro das possibilidades que nós temos
na alimentação escolar, dá para fazer isso, né? Então, dá para explorar essa ação de forma contínua, que é bem interessante, né? Que tal colocar o cardápio todos os dias, né? Essa é uma ação que deveria ser feita em todas as escolas diariamente, mas nem todas fazem. Mas que tal ser adotado isso? Um cartaz bonitinho, pedir para a direção uma lousa, alguma coisa para escrever todo dia, aquele cardápio. É tão interessante, a criança já sabe o que vai comer antes de comer, né? Isso evita desperdício também. Estimular, experimentar todos os alimentos, né? Não se convencer somente assim, eu sei que é corrido, a gente sabe disso, muitas vezes não dá, mas sempre que possível fazer esse tipo de ação com as crianças, né? Falar, experimenta um pouquinho, põe um pouquinho, né? Experimenta, eu acho que você vai gostar, eu fiz com amor, eu gosto muito, então é interessante também, né? E tem outras atividades que podem ser elaboradas junto com os professores também, né? De repente uma preparação nova, o professor está trabalhando em sala de aula, né? Uma atividade, sei lá, tá aprendendo alguma coisa específica e trabalha com uma receita. Que tal ter essa interação com o professor também, de fazer a receita, ou de repente das crianças observarem fazendo? Isso é muito interessante. Nós sabemos que isso não depende só dos cozinheiros, depende de uma estrutura da escola, mas essa é uma ideia do que poderia ser feito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi somente uma reflexão, mas eu acho que é uma reflexão importante, né? E nós gostaríamos muito de ouvir o que vocês têm para falar sobre educação nutricional, o que vocês já fizeram de repente. Eu sei que muitas escolas têm experiências exitosas, especialmente com desperdício, que é uma forma de educação nutricional também, evitar o desperdício do alimento, e tantas outras formas. E uma coisa que eu quero falar para fechar esse assunto: a educação nutricional não diz respeito só ao alimento da escola. Isso vai formar hábitos para uma vida, e isso é muito importante. O que a criança aprende enquanto criança vai ser levado para a vida toda. Ela é uma sementinha que nós plantamos que com certeza vai dar frutos, né? Mesmo com muitas crianças não tendo tantas possibilidades na alimentação, é importante que elas aprendam isso. O que é saudável, o que não é saudável. A gente vai falar sobre isso, eu creio, em outras oportunidades. Mas tudo isso é para plantar no coraçãozinho de vocês aí reflexão mesmo a respeito do que nós podemos fazer. Qual o nosso papel? Qual o papel do cozinheiro? Né? Então é um papel importantíssimo que precisa ser entendido por vocês, porque vocês têm possibilidades maravilhosas dentro do ambiente escolar, tá? Então mandem para nós. Eu sou a Cristiane, não se esqueçam, pode mandar relatos. Se por acaso alguém quiser compartilhar uma história de êxito, nos mande e a gente compartilha com todas, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula!